Fala galera, tudo belezinha? Certinho? Hoje a ideia é estudar funções. Vamos começar com a seguinte noção. Eu vou ter um conjunto chamado A e um outro conjunto chamado B. Tá? E eu vou criar uma relação entre esses dois conjuntos. Eu vou chamar de F. Tá? F é uma função de A para B se para cada x em A eu relacionar por F um único elemento do conjunto B, que eu vou chamar de F de x. Tá? Então nesse caso a gente fala que essa função F, né, é uma função de A para B. Ainda a gente vai dizer que A é o domínio da função, que B é o contradomínio da função, e o subconjunto de B, que contém todos os f de x gerados por todos os x de A, a gente vai chamar de conjunto imagem da função. Tá? Então, três noções até agora. Né? A gente tem a função, na verdade, né? Então, e mais três noções, que é o domínio, o contradomínio e a imagem. Tá legal? Vamos fazer um exemplo para isso ficar um pouco mais claro. Beleza? Vamos fazer um conjunto A com 4 elementos. Tá? O elemento 1, 2, o 3 e o 4. E o conjunto B, um pouco maior, que vai conter o 0, 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Tá? E eu vou definir uma função f, tá? Então outra cor aqui. Uma função f daqui para cá, né, de A para B, né, esse é o conjunto A, esse é o conjunto B, que vai fazer a seguinte relação. Eu vou pegar cada x aqui e vou levar num x mais 2. Tá? Então, o 1 eu vou levar no 1 mais 2, que é o 3. Tá? Então, faz isso aqui. Né? O 2 vai levar no 4. O 3 vai levar no 5. E o 4 eu vou levar no 6. Ficou uma zona essas coisas, né? Então a gente vai usar, na verdade, uma outra notação para isso. A gente vai anotar as funções da seguinte maneira. F é uma função de A para B, tá? Que vai pegar todo x em A e vai relacionar um f de x em B, definido por x mais 2. Essa é a função f. Fica fácil perceber, então, né, que o domínio da função é o conjunto A, né? O domínio é o conjunto A. O contradomínio, né, é o conjunto B. E a imagem da função f, quem é? A imagem não é o B inteiro, né? A imagem, a gente viu que só pode ser o 3, o 4, o 5 e o 6. Tá? Então a imagem é o conjunto que contém os elementos 3, 4, 5 e 6. E é, logicamente, um subconjunto do B, que é o contradomínio. Então a gente viu que para todo elemento de A, eu associei um único elemento de B. Né? Para o 1 foi o 3, para o 2 foi o 4, para o 3 foi o 5, para o 4 foi o 6, seguindo essa regra. Né? Então aqui a função domínio contra domínio, a imagem está aqui, e essa aqui a gente vai chamar de regra da função. f de x é igual a x mais 2. Eu pego um x em A e levo no x mais 2 em B. E nem é todo o B que é a imagem, é um subconjunto dele. Tá legal? Essa função aqui é simples, a gente vai estudar outros tipos de funções em outros vídeos, mas hoje a ideia é entender o que é uma função de uma maneira geral. Acho que ficou mais claro com o exemplo, né? Algumas nomenclaturas são importantes. A gente vai sempre falar que o elemento do domínio é a variável independente, né? Ou seja, o x é a variável independente, e o f do x
que é um elemento da imagem, subconjunto do condomínio, vai ser a variável dependente. Olha que interessante, né? O nome dependente quer dizer que o f de x depende de x, por isso que é f de x, ele é dado em função de x. A gente vai sempre tratar de funções reais. O que quer dizer isso? Quer dizer, funções a uma variável real. A variável, quer dizer aqui, é a variável independente. Isso quer dizer que A e B são sempre ou números reais ou subconjuntos dos números reais. Outra noção interessante é a de gráfico de função. O que é o gráfico da função? Vamos lá. O gráfico da função é isso aqui, ó. É um conjunto de todos os pares x, f de x, com x pertencente ao domínio da função. Claro, aqui é a função f de A em B. Tá? Como assim o gráfico é um conjunto? O gráfico é um conjunto de pares. Né? Eu vou dizer que são pares x, f de x. Dito de outra forma, isso aqui ó, pode ser sido como um par xy com y sendo f de x. Olha só. Então xy com y sendo f de x. A gente sabe que então, a gente sabe já, né, que toda função ela vai ser desenhada num plano xy. O que quer dizer isso, né? A gente vai então fazer o que nós chamamos de plano cartesiano ou plano XY. O eixo x e o eixo y, tá, são retas reais. O que quer dizer isso? Essa reta x, né, a reta que contém os elementos do domínio da função, é uma reta com números reais. E aqui os elementos do condomínio também são números reais. Então número real, número real. Tá? F de A em B, o A vai estar aqui e o B vai estar aqui. Tá? E cada ponto no desenho, né, do gráfico vai ser um ponto que vai ter uma coordenada aqui, uma coordenada aqui, uma coordenada x, uma coordenada y. Se eu fizer um ponto aqui, por exemplo, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, aqui e por aí, desenhando pontos, né? O que é um ponto? Um ponto é um elemento que tem uma coordenada em x, coordenada em y. Quando eu juntar todos esses pontos, que continua crescendo, por exemplo, esse é o gráfico de uma função, tá? Não significa nenhuma função específica, é só um desenho, né? Esse é o gráfico da função f, por exemplo. Tá? Então o gráfico é um conjunto de pontos do tipo xy, em que x é o elemento do domínio e y é o f desse elemento do domínio. Beleza? Uma coisa legal é a gente entender o conceito de função, como a gente está entendendo aqui, as definições e tudo mais. E outra coisa também legal é a gente entender o que significa a função na prática também. Onde é aplicado isso, né? A gente viu, por exemplo, que função tem variável dependente e independente, né? A variável x, ela sempre é independente porque ela não depende de ninguém. É a variável f de x, ela é dependente porque ela depende de alguém. De quem? Do x, né? Então, x e f de x, variável independente e variável dependente. Por isso que é a função de x, né? Mas vamos pegar na prática. Imagina, por exemplo, a distância, né? Se eu estou aqui, nesse lugar aqui agora parado, e aí passa 2 segundos, eu estou mais perto de vocês agora, virtualmente. Então, a ideia é que no instante 0, eu estava aqui, numa posição. No instante 2 segundos, eu estava aqui, numa outra posição. Então, a minha posição, ou seja, a distância que eu estava de vocês, é dada em função do tempo. Nesse caso, o tempo é a variável independente e a minha posição, ou seja, a distância em relação à lousa, ela é uma variável dependente. Depende do quê? Depende do tempo. No tempo 0 eu estava lá colado na parede, né? Aqui atrás, e no tempo 2 eu estava aqui coladinho na tela. Beleza? Essa é uma ideia. A distância ou a posição é uma função do tempo. Um outro conceito legal a gente entender é a de taxa de variação média de uma função. Aproveitando aquele exemplo da distância, a gente viu, se eu chamar então
y como sendo a distância, né? E o x como sendo o tempo, por exemplo, né? A gente sabe que a velocidade é o quanto a minha posição varia com o tempo. Não é isso? Ela é dada, por exemplo, em quilômetros por hora. Quilômetros é distância, hora é tempo. Então, a minha velocidade ser, por exemplo, 60 km por hora, quer dizer que eu variei 60 km em uma hora. Né? Então, a velocidade é uma taxa de variação da distância com o tempo. Ou seja, é uma taxa de variação da função com relação à sua variável independente. Né? No caso aqui, a velocidade, a variável dependente é a distância, a independente é o tempo. Mas de maneira geral, a gente pode dizer isso, né? Que se eu tenho, por exemplo, a minha posição inicial, que eu vou chamar de y1, e a minha posição final, que eu vou chamar de y2. A posição inicial, ela é f do meu tempo inicial, que eu vou chamar de x1. x1 é o tempo inicial. A minha posição inicial é dada em função do tempo inicial. E minha posição final, ela é dada em função do tempo final. Né? Aqui, por exemplo, era colado na parede, era função de 0, era os 0 segundos, né? E grudado aqui na tela era o f de 2 segundos. Certo? Então, a minha taxa de variação é sempre o quê? A posição final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Né? Se eu andei 60 km em uma hora, quer dizer que de 0 hora até 1 hora, eu andei de 0 km até 60 km. Certo? Na média, foi 60 km por hora. Então, eu vou chamar de ΔY como sendo o y final menos o y inicial. Eu vou chamar de ΔX, o x final menos o x inicial. Então, a taxa de variação média, ou vou chamar aqui de taxa M, taxa média, vai ser dado pela variação da função dividido pela variação da sua variável independente. No caso aqui, a velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. E de maneira geral, é o f final menos o f inicial, né? y2 menos y1, dividido pelo x menos x correspondente ao x final menos x inicial, dividido pelo outro, taxa de variação média. Esse conceito é muito importante quando forem estudar cálculo diferencial, por exemplo. Isso vai envolver muito uma coisa chamada derivadas, tá? Um conceito que vai surgir daqui, tá legal? E é isso, galera. Por hoje era isso, tá? Uma introdução sobre o que é função, uma coisa legal sobre, né, os conceitos de função, domínio, contra-domínio, imagem, um exemplinho legal, o gráfico sendo uma coleção de pontos, x, f de x, e o que é uma taxa de variação da função. Isso serve para qualquer função, no fim das contas. Uma coisa legal é que nos próximos vídeos nós vamos ver mais coisas envolvendo funções de maneira geral. Vai falar, por exemplo, de função crescente, função decrescente, ponto de máximo, ponto de mínimo, as funções onde elas são injetoras, sobrejetoras, bijetoras. Vamos falar também de algumas simetrias, função par, função ímpar. Tá? Isso fica para próximos vídeos, tá legal? Falou, galera. Até mais.